Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e de sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor ou professora da sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo, por meio de um diário. Pesquise sobre o que você aprendeu e que ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas, diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 15.1. A atividade 15.1, presente na página 100, tem como objetivo reconhecer elementos e propriedades de polígonos e círculos. Responda. Você lembra o que é um cubo? E uma pirâmide? Que formatos têm suas faces? Nessa atividade, você vai explorar outras figuras geométricas. Para realizá-la, você precisará de alguns lápis de cores. Observe as figuras do quadro 1 e faça o que é pedido a seguir no livro. Agora, observe as figuras do quadro 2. Alguma figura ficou sem pintar? Essas figuras são chamadas de polígonos. O termo polígono vem do grego poli, que significa muitos, e gono, ângulos. Então, literalmente, polígono significa muitos ângulos. Em geometria, uma figura plana, para ser um polígono, precisa ser uma figura fechada e seus lados formados por segmentos de retas consecutivos, ou seja, sem cruzamentos. Agora, vou lançar um desafio, hein? Quero ver. Você sabe qual o número mínimo de segmentos de reta eu tenho que ter para formar um polígono? Se sabe, anote a resposta em seu caderno. Se não sabe, vamos descobrir na próxima atividade. Atenção! Também precisaremos, para realizar a próxima atividade, dos seguintes materiais: massinha de modelar e palitinho de churrasco. A massinha pode ser uma massinha caseira. Atividade 15.2. Na atividade 15.2, na página 101, vamos conversar sobre os elementos e propriedades de polígonos e círculos. Conseguiu separar os materiais que solicitei na atividade anterior? Vou repetir quais eram: palito de churrasco e massinha de modelar. A massinha de modelar não precisa ser uma massinha comprada, pode ser alguma massinha feita em sua casa. Com este material, eu montei esses polígonos: um triângulo e um quadrado. Lembrando que polígonos são figuras fechadas, simples, sem cruzamentos e formadas por segmentos de retas. Usando os palitos e massinha de modelar, você deverá unir as pontas dos palitos com a massinha formando a figura fechada. Nessas construções, cada palito será um dos lados do polígono. Responda: há quantos lados em cada uma das figuras que foram construídas? Quais os nomes dessas figuras? Quantos palitos no mínimo são necessários unir para construir um polígono?
1, 2, 3. Muito bem, 3 palitos. O triângulo é o polígono com o menor número de lados que existe. Depois de terminar a construção, você deverá responder a questão e completar o quadro identificando o nome do polígono, de acordo com o número de lados que ele possui. Olhe como ficaram os meus polígonos. Agora me diz, que polígono é este? Se eu mudar ele de posição, ele continua sendo um quadrado? Isso mesmo, ele continua sendo quadrado. E agora? E o triângulo? Ele deixa de ser um triângulo se eu virá-lo assim? Isso mesmo, mudando a posição, o polígono continua o mesmo. Guarde essas construções para a próxima atividade. Atividade 15.3. Na atividade 15.3, vamos continuar a conversa sobre os elementos e propriedades dos polígonos. Abra seu livro na página 102. Observe os elementos dos polígonos. Eles têm vértices, arestas e ângulos. Agora, observe os polígonos construídos na última atividade e as figuras desenhadas nesta atividade. Conte quantos são os vértices, os lados e os ângulos das figuras e anote em tudo no quadro. Terminou? Então observe o quadro que você completou e diga o que observa de interessante com relação a esses números. Anote em seu caderno para não se esquecer. Atividade 15.4. Na atividade 15.4, localizada na página 103, você vai trabalhar com o ângulo reto. Você sabe o que é um ângulo reto? Ângulo reto é aquele que mede 90 graus. E você sabe o que são graus? Graus é a unidade de medida que usamos para medir os ângulos. Os ângulos podem ter mais ou menos do que 90 graus. Você sabia? O ângulo com mais de 90 graus recebe o nome de ângulo obtuso. E o que mede menos de 90 graus recebe o nome de ângulo agudo. Podemos observar ângulos em quase todos os lugares, como quina de janela, o canto do móvel ou na televisão e entre outros. Mas vamos lá. Na página 103 do seu livro, você deverá fazer uma dobradura de papel para explorar ângulo reto na figura. Na questão 2, você pode usar sua dobradura para identificar os ângulos retos na figura. Depois poderá fazer o mesmo com os objetos na sua casa. Atividade 15.5. Na atividade 15.5, página 104, você vai explorar as propriedades do ângulo reto, do círculo e do eixo de simetria. Mas antes, você já foi a um estádio de futebol ou já jogou futebol de campo? A bola acertou o ângulo direto do gol? Qual a medida dos ângulos da trave do gol? Observe a imagem do campo de futebol. Você identifica ângulos retos nele? E partes de círculos? Você com certeza observou que só temos metade do campo, exatamente a metade. A linha central do campo é um eixo de simetria. E se dobramos a folha com desenho depois de feito, é certo que as figuras irão se sobrepor. Ou seja, se o desenho do campo estiver completo, uma linha ficará sobre a outra se dobrarmos a folha. Em geometria, o eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas, isto é, como se fosse um objeto e a sua imagem refletida em um espelho. Agora é com você. Utilizando a régua, a dobradura da última atividade e o compasso, ou transferidor se possuir, faça o desenho de outra parte do campo procurando ser o mais fiel possível. Depois responda a questão 2. Atividade 15.6. Para essa atividade,
você terá que recortar a figura do Tangram que se encontra no anexo 8, atividade 15.6. O Tangram é um quebra-cabeças geométrico chinês formado por 7 peças chamadas tans. São 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Utilizando todas essas peças sem sobrepô-las, vamos formar várias figuras. Lembre-se que ele é um quebra-cabeça e por isso exige criatividade, paciência e tempo. Com as peças do Tangram, monte os polígonos apresentados na página 105. Observe os elementos de cada polígono, lados, vértices e ângulos. Observe os ângulos retos e os que são maiores e menores que eles. Para finalizar, faça a questão 3 em seu caderno. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, agora no canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.